Fala estudante, Alessandro aqui, ou o que sobrou dele depois da prova da PRF. Bom, saiu o gabarito, né, oficial da nossa querida provinha aqui. Não consegui corrigir ontem por causa dos problemas no site, não sei se vocês tiveram esse mesmo problema, consegui só corrigir hoje pela manhã, se bem que era melhor não ter corrigido. Mas hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da experiência, né, dessa prova aqui com a PRF, da PRF, dos aprendizados com ela, que eu acho importante compartilhar isso com você. E hoje vai ser um vídeo sem roteiro, cara e principalmente a coragem. Essa vai ser a parte mais importante. Mas vamos lá, antes de tudo, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar o teu like, enfim, fazer aí esses processos de praxe. Bom, só para te contextualizar, comecei a estudar, né, no ano passado, para quem chegou aqui agora, caiu de paraquedas nesse canal, nesse vídeo, e o meu 01 é o concurso do Senado, né, na verdade, policial legislativo do Senado. Coloquei como meta estudar para ser aprovado em 5 concursos. Escolhi a área policial, porque sabia que era a área que esse ano, né, e no seguinte é a área que vai ter mais concursos. E aí, você sempre tem que definir um 01 dentro da área, né? O meu 01 foi o Senado, e estava estudando focado nele, quando saíram aí os concursos da PF e da PRF, os quais eu decidi fazer. Poderia ter feito focado em somente decidi fazer os dois. E encaramos esse final de semana aí, nesse final de semana, a primeira prova, né? A prova da PRF, e foi assim, bom fazer porque tinha muito tempo que eu não fazia uma prova. Nossa, muito tempo mesmo. Foi bom sentir aquela sensação. E agradeço a todo mundo que eu encontrei aí fazendo a prova. A gente conseguiu bater uns papos bem legais. Essa parte de estar próximo de vocês é muito bom. Bom, vamos lá. Corrigi hoje pela manhã e a minha nota foi... Bom, antes de falar aqui da nota, eu quero mostrar para vocês algo que é importante, que é o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas a prova, ela é filmada. Exatamente, ela é filmada e eu consegui ter acesso à filmagem da sala onde foi a minha prova. E aí foi bem interessante. Vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Dá uma olhada o que aconteceu, como é que foi fazer a prova da PRF. Veja aí. Pois é, gente, sem exagero, foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu sou fã dos filmes aí do Rocky Balboa e foi exatamente aquela primeira luta dele com o Dragon, né? O Dracon. E aquela surra que ele tomou, né? Eu não imaginava que ia tirar uma nota dessa, mas nunca, nunca, nunca. A sensação que eu tenho hoje é que se eu tivesse ido fazer essa prova sem ter estudado, ido só com a cara e com a coragem, eu teria pontuado melhor do que eu pontuei. Como? Cara, é sério. Primeiro, eu nunca estudei para um concurso igual eu estudei para esse, né? E não passei. Então aí foi o primeiro tombo, né? E você já sabe que eu não passei. É óbvio que com a nota aqui não dá para nem para classificar, só para você ter uma noção. Só para você ter uma noção. A nota que eu tirei não vai dar nem para classificar, porque você precisa de 50 pontos no mínimo para classificar, né? Ter um mínimo por bloco e o mínimo no somatório dos blocos. Mas o importante, diante disso, tem aquela frase do Rocky Balboa, né? Que eu acho muito boa, que é do filme, né? Que é assim, não importa o quanto você bate, mas o quanto você apanha e consegue ficar em pé. E talvez você que esteja do outro lado aí também esteja tendo essa sensação, né, de que apanhou, de que tomou uma surra aí.
Eu acho que esse vídeo vai ser muito importante para você, por alguns pontos, que é, acho que a primeira coisa é você entender que todo mundo é vulnerável e que todo mundo está passível de não passar, entendeu? Não é porque uma pessoa já passou que ela sempre vai passar. Não é porque uma pessoa ensina os outros a passarem que é certeza que ela vai passar. Então acho que essa vulnerabilidade, né, eu lembro daquele filme do... Hoje eu tô inspirado, aquele filme do Batman e Superman, né, que ele fala, você também sangra. Pois é, nessa prova da PRF, eu me senti ali também o Superman tomando uma surra, não que eu me ache o Superman, mas se fosse fazer uma comparação seria essa também, né. Bom, vamos lá. Minha nota nesse concurso foi 40. Cara, é foda. E na hora de falar essa nota, né, claro, dá vergonha, primeiro sentimento, decepção, decepção, claro, acho que todo mundo vai com expectativa. E aí vem aqueles sentimentos, né, assim, que o teu inconsciente, teu emocional vai querer te colocar. Incompetência, incapacidade, será que isso é para mim mesmo? Para que eu vou inventar fazer isso? Nessa linha. Então, quem já sentiu isso sabe como é que é. Todo mundo está passível de sentir isso. Mas agora, né, é o momento da gente apanhar, é o momento da gente aprender. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui os principais aprendizados, só fazendo um resumo aqui da prova. O que me derrubou nessa prova? Duas coisas me derrubaram nessa prova. Primeiro, sim, acho que o meu maior erro, se, né, for olhar para isso, primeiro que é difícil fazer uma autoavaliação, por isso que é bom você ter alguém para te avaliar. Meu maior erro, acho que foi ter encarado as duas provas. Por quê? E aí eu subestimei a banca. Sabe, subestimei a banca com certeza. Confiei demais no meu taco, porque nessa prova eu concentrei, né? Fiz um bom estudo de português, fiz um CTB, eu não consegui estudar 3 vezes, né? Como eu sempre indico, que é o ideal para você chegar num bom nível para a prova, eu consegui estudar CTB 2 vezes, fiz aquele primeiro estudo geral e mais uma revisão até a prova. E eu abri mão de algumas coisas, né? Eu não estudei matemática, não estudei física. Ética eu dei uma estudada muito superficial, porque eu me garantia em ética. E as partes do direito ali eu já estava bem, né? Então, direito constitucional, direito administrativo, são duas matérias que eu sempre vou bem. Mas o que me derrubou aqui? Primeira surra que eu tomei foi em português, e eu nunca tirei uma nota dessa aqui. Você vê, eu fiz 1 ponto em português. E eu, até agora, eu não acredito. Tirando redação oficial, tá? Só ali que vai da questão... No meu vai da 9 até a 21, né? Na minha prova. Então, cara, eu errei demais aqui. Eu errei umas coisas muito bobas. Primeiro tem duas... Né? Eu acho que tem duas aqui que são passíveis de como é que fala? De um recurso, né? Que é aquela dos traços característicos da modernidade, que na minha era 14, e aquela da correção gramatical, que ele trocava, né, à medida que, por na medida que. Eu acho que essas duas a banca deu uma viajada, mas o restante não tem muito o que conversar mesmo. E na hora da prova eu achei o texto muito complicado, e aqui eu já identifiquei uma medida corretiva para mim que vai ser muito importante. Eu sempre li muito. Acho que no último ano eu não estava lendo com a frequência que eu lia de pelo menos um livro por mês, e isso me atrapalhou, tá? Esse é um ponto que eu vou corrigir agora. Já baixei aqui alguns livros de leitura mais densa e tudo. Não poderia ter achado esse texto complicadinho, né? Eu achei ele texto um pouquinho confuso, de acordo com a interpretação de texto que foi colocada aqui. Manual de redação oficial, fui bem, errei só uma, acertei as outras. Matemática, né? Inglês, né? Eu pulei no início da prova, mas depois eu voltei e fiz mais 3 itens, e aí eu consegui, errei um e fiz 2, acertei 2. Matemática eu pulei, fiz uma, e aí eu acertei. Informática
Eu acertei, deixa eu ver, 2, 4, 5 e errei duas. Errei aquela do firewall, porque na minha cabeça, eu acho que essa cabe recurso também, porque antivírus é a UTM que tem antivírus. O New Generation Firewall, né, pelas coisas que eu pesquisei, não tem antivírus. Que mais aqui? As três que eu decidi fazer de física que eu não estudei, eu errei, então eu já negativei em física. Depois entrei aqui, cara, ética. Ética eu tomei uma surra. Que assim, eu não. Quer dizer, eu não entendi na hora, né? Agora eu sei, porque ética eu fiz um estudo só e me garantia com esse estudo, porque toda questão de ética que eu faço, eu sempre acerto, mas é aquela história, né? Sempre acertar não quer dizer que você vai acertar no dia da prova. Outro ensinamento aí. Então, na última semana eu não revisei ética. Nas 2 últimas semanas eu não revisei ética. Depois vimos para geopolítica, aí eu acertei todas, foi bom. Não, na verdade errei uma. Errei uma de geopolítica. CTB. CTB eu fiz um estudo mais uma revisão. E aí acertei 18, salvo engano, e errei 10. Errei questõezinhas, né? Foram muitos detalhes de memorização aqui. Realmente esses passaram batidos. Estão só com português e CTB, que eram as duas principais. Sem pontuar bem nessas duas, não tem como. Depois entramos na parte do bloco 3, né? Do bloco 3, bom, constitucional, cara, tem coisa aqui que estado de sítio não está no edital. Eu não revisei isso aqui, porque eu tenho certeza que não está no edital. Quando a banca coloca, né, por mais que ela tenha colocado ali o capítulo de defesa, mas ela botou 2 pontos e depois ela especificou o que ela iria cobrar, né? Então ela não fez isso. Isso não é chororô, mas quem errou essas 2 questões, você tem que entrar com recurso, porque às vezes você tirou aí 70, 75 e você está no páreo, ou quem tirou acima de 70, 60, a gente tem que recorrer a tudo. O que mais? Direito administrativo eu me garantia também, tomei uma surra. Na parte aqui do penal, processo penal, cara, não fui tão ruim aqui. Errei 2 de legislação extravagante. E depois, finalizando com direitos humanos, eu só errei uma também. Mas errei muitas de português, muitas de CTB, né? Sem falar as de ética e física. Tudo isso derrubou minha nota muito, muito, muito para baixo, né? Então, isso aqui prejudicou completamente. Eu fiz 100 questões, acertei 70, errei 30, fiquei com 40. Essa foi a pontuação final aqui. Bom, aprendizados. Vamos lá. Existem 2 maneiras da gente aprender. Ou a gente aprende com o erro dos outros, ou a gente vai ter que aprender com os nossos erros. Então espero que você tenha aprendido aí algumas coisas também com a sua experiência e com a minha experiência também. Primeira coisa eu já falei, foi porque você focar em PF, PRF, né, eu não estou colocando isso como desculpa, foi a escolha que eu fiz, eu pago o preço pela escolha que eu fiz, né? Até se você me perguntar, Alessandro, se você voltasse lá atrás, você mudaria a tua decisão? Não, eu nunca mudo nenhuma decisão que eu tomei, não mudo. Porque se eu não tomasse aquela decisão, tem um aprendizado importante aí, e, enfim, tem coisas que... E outra, não adianta pensar nisso, porque você nunca vai voltar no passado. Então, eu não gosto de gastar energia com um pensamento que não vai resolver nada. Então, porque se você pensar em PF, PRF, nós temos aí não só CTB, física, matemática que é diferente, que mais aqui? Direitos humanos, né? Geopolítica, vamos, inglês. Você não pode falar assim, são 6 matérias diferentes. Você tem que colocar o dos outros, a da outra banca, da outra prova também. Aí você tem contabilidade, estatística. Então você já tem aí, né, uma gama de matérias muito grande. 2 semanas antes da prova eu estudei para as duas, nas 2 semanas finais que eu decidi concentrar na PRF, mas foi mais concentrando em CTB, porque eu não teria dado conta nem de fechar o ciclo 2 de CTB, ou seja, estudar CTB pela segunda vez, tá? Então, foi o primeiro erro. Segundo erro que eu já falei também, acho que subestimar. E nessa prova da PF, entenda uma coisa.
E aí já falando uma estratégia para você. Existem 4 matérias que correspondem a 96 pontos na prova, né? Português, contabilidade, informática e raciocínio lógico. Mas não dá para você se concentrar só nessas 4. Olha o erro. Por quê? Porque a redação pode vir das outras. A redação pode vir das outras. Penal, processo penal, legislação extravagante, né? No concurso da PF é muito provável que isso possa acontecer. Então é uma tendência sempre da banca trazer um tema mais contextualizado nesse sentido. Então toma muito cuidado com isso. A gente viu aqui que as questões da área de direitos são questões de, sim, a nível de analista judiciário, ou seja, o analista que faz prova com formação em direito. A complexidade das questões aqui não estava assim absurda, mas você nota na linguagem da questão. Você nota na linguagem da questão. Não é que eu esperava uma prova fácil, né? Mas eu achava que me garantia em algumas coisas aqui. Então, tem esse aprendizado também. Não, aquele pensamento, não ache que você está bom ou que você se garante em nenhuma matéria. E despreze essa matéria. Despreze no sentido de não estudar ou passar por cima dela, ou vou só fazer questões, entendeu? Então, não caia nessa, não caia nessa. Essa prova, eles aumentaram o nível, sim, não é porque eu fiz que eu tô falando isso, né? Todo mundo tá falando isso, então não sou só eu. E a da PF não vai ser diferente. A da PF não vai ser diferente. O que mais aqui de aprendizado? Vamos falar sobre os 3. Planejamento, né? As 3 áreas. Planejamento, método e emocional. Então, planejamento foi isso. Escolhi fazer as 2. Foco, né, em 2 concursos. Método, não ter dado conta de fazer o ciclo 3 das matérias principais. Cara, português, só pra você ter uma noção, eu fiz uma prova na semana anterior de auditor. De 20 eu acertei 19. E eu tava super confiante para essa prova, né? E emocional. Eu terminei a primeira passada na prova com 1 hora. Consegui fazer 70 itens. Isso é pouco. Isso é pouco. Deveria ter gastado mais tempo aqui. Deveria ter gastado 2 horas na primeira passada. 1 hora na redação, eu gastei 2 horas na redação. Minha redação ficou bonita. Depois, se vocês quiserem, eu até compartilho com vocês. Pena que não vai ser corrigida. E o que mais? Deixa eu ver. Não fiz a segunda pausa durante, né? Terminei a redação porque o tempo estava se esgotando. Então, esse foi um erro. Foi um erro, acho que comprometeu bastante, tá? Acho que a leitura das questões de português foram muito rápidas. Tinha que ter dedicado mais atenção aqui. Talvez esse é o ponto principal, de você subestimar o adversário. E nunca subestime o adversário. Eu vou escrever aqui, ó, na minha parede. No meu tem um quadro aqui, nunca subestime o adversário. E vou acordar todo dia, vou escrever essa frase, para ver se entra na mente. Beleza? Bom, o vídeo ficou um pouco grande, mas é um vídeo de desabafo também. Hoje, né, assim, não foi fácil o dia de ontem, com a expectativa, o dia de hoje não foi fácil também, depois de você confirmar a paulada, mas a gente segue em frente. Hoje eu já acordei cedo, já fiz aqui umas 4 horas de contabilidade e vou comer contabilidade até a prova da PF e não deixar as outras também, né? Cancelei o máximo de coisas que eu vou ter nessas próximas 2 semanas, nessa, né, e na outra, quer dizer, já temos em menos de 2 semanas e vamos o melhor. E o importante agora também conseguir de alguma forma não se contaminar para a prova da PF, quem vai fazer PF. E lembrando que é o seguinte, é um campeonato. Uma coisa que eu sempre falo, eu até fiz um vídeo antes, né, e se eu não passar, e aí eu não passei. Então, é um campeonato. Não é porque você perdeu o primeiro jogo que você vai abrir mão do campeonato. Às vezes, tomar um sarrafo no primeiro jogo faz você acordar para ir mais esperto para os próximos. Acho que é isso. Desculpa pelo vídeo ter ficado grande, mas espero que você tenha ouvido e aprendido aí um pouco. Deixa aqui nos comentários também a tua experiência, enfim, o teu feedback, o que for que seja, os teus comentários. E vamos seguir em frente.
porque estudante de alto desempenho sempre segue em frente, não importa o quanto você apanha, o importante é o quanto você bate, né? O importante é quanto você apanha, consegue ficar em pé e nós nos mantemos em pé. Quem está em pé comigo, coloca aqui nos comentários também, beleza? Então é isso. Ótima semana a todos, ótimo dia e vamos lá. Agora é estufar o peito e encarar a próxima. Seguimos juntos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.